Esqueça tudo o que te disseram sobre trabalhar para pagar contas. E se eu te dissesse que é possível ter R$ 1.500 caindo na sua conta todo mês, sem precisar levantar um dedo? A maioria das pessoas falha ao tentar isso, mas o erro delas é ignorar um único princípio, um segredo que os ricos dominam, e que eu vou revelar lá na frente. O que aconteceu depois que eu descobri esse segredo não apenas mudou minha vida, mas a forma como eu vejo o dinheiro. R$ 1.500 mensais. Parece pouco? Para muitos, é mais da metade do salário mínimo brasileiro. Para outros, é a liberdade de não ter que enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades, o chefe chato que te explora, ou a pressão esmagadora de um emprego que suga sua energia e seu tempo precioso. Pense por um segundo. Com R$ 1.500 a mais, você quita aquela dívida que tira seu sono, investe em um hobby que sempre quis começar, ou simplesmente respira mais tranquilo sabendo que tem uma reserva extra. Mas não estamos falando de um bico extra nos finais de semana, ou de um trabalho freelance cansativo que troca suas horas por dinheiro. Estamos falando de renda passiva, dinheiro que trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E acredite, a maioria das pessoas nem sabe por onde começar. Elas estão presas em um ciclo vicioso, trocando tempo por dinheiro. E o pior, elas acham que não há absolutamente nenhuma outra saída. O primeiro grande mito que precisa ser desfeito é que renda passiva é dinheiro fácil. Não é, mas também não é uma miragem impossível de alcançar. O verdadeiro segredo está em construir os ativos financeiros certos. Pense, por exemplo, nos fundos de investimento imobiliário, os famosos FIIs. Eles são uma maneira inteligente e acessível de você ter um pedacinho de grandes empreendimentos imobiliários, shoppings movimentados, modernos edifícios de escritórios corporativos ou vastos galpões logísticos que atendem o e-commerce. Tudo isso sem a necessidade de comprar um imóvel inteiro, com toda a burocracia e custos que isso acarreta. Você investe um valor, compra uma ou mais cotas de um FI e passa a receber aluguéis proporcionais à sua parte, caindo na sua conta bancária, fielmente, todo santo mês. Sem dor de cabeça com inquilinos que não pagam, sem IPTU para se preocupar, sem manutenções surpresa que corroem seu lucro. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Acontece que é muito real. Milhares de pessoas no Brasil e no mundo já vivem ou complementam sua renda significativamente com FIIs. Mas para chegar aos seus tão desejados R$ 1.500 por mês, qual é o caminho exato? E mais importante ainda, qual o principal erro que a maioria das pessoas comete ao tentar dar os primeiros passos nesse tipo de investimento e que as faz desistir antes mesmo de começar? O erro não está no investimento em si ou na sua complexidade. O erro está em como você enxerga o tempo e a construção de patrimônio. E isso nos leva diretamente à próxima armadilha mental, que te impede de avançar. A maior armadilha que rouba o sonho da renda passiva é o imediatismo, a ilusão de que tudo deve acontecer para ontem. Se você quer R$ 1.500 por mês, precisará, sim, de um capital inicial que gere esses rendimentos. Para simplificar nosso raciocínio, vamos imaginar um FII com um bom histórico, pagando um dividendo de aproximadamente 0,8% ao mês, o que é uma média bem razoável no mercado. Para alcançar esses R$ 1.500 líquidos, você precisaria de um valor investido de aproximadamente R$ 187.500. Eu sei. Para a grande maioria, esse valor parece algo inatingível, uma montanha intransponível. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste, antes mesmo de tentar. Porém, o verdadeiro truque, o segredo que transforma pequenos começos em grandes fortunas, é usar o poder avassalador do reinvestimento. Comece com pouco, R$ 100, R$ 200, R$ 500, o valor que você puder separar e comprometer todo mês. E o ponto crucial, todo mês, ao invés de sacar e gastar os rendimentos que você recebeu, você os reinveste comprando ainda mais cotas do FI. É como plantar uma pequena semente e, ao invés de comer todas as frutas quando elas nascem, você usa parte delas para plantar ainda mais sementes, acelerando o crescimento da sua plantação. Esse processo, que no começo é lento e quase imperceptível, com o tempo, cria uma bola de neve financeira absolutamente gigantesca. E acredite, a velocidade de crescimento dessa bola de neve é algo realmente assustador de se testemunhar. Mas e se você, neste exato momento, não tem esse capital inicial para começar a investir em FIIs? Existe um outro caminho, muitas vezes ignorado, um caminho que exige mais esforço e dedicação no começo, mas que pode gerar um capital muito maior em um tempo consideravelmente menor.
Esse caminho alternativo não está nos investimentos financeiros tradicionais, mas na criação de algo. E ele revela uma verdade brutal sobre como o dinheiro realmente se acumula nas mãos de quem sabe construir valor. O novo ouro do século XXI não está escondido em minas subterrâneas, esperando ser descoberto. Ele está na internet, disponível para quem souber criar. Pense em ativos digitais, cursos online completos, e-books informativos, templates de planilhas de organização financeira ou até mesmo pacotes de presets de fotografia. Você investe seu tempo, seu conhecimento, sua experiência uma única vez para criar algo de valor, e esse algo pode ser vendido e acessado infinitamente por milhares de pessoas, sem você precisar recriá-lo a cada venda. Imagine criar um curso passo a passo, ensinando a cozinhar pratos vegetarianos, a tocar violão do zero, a organizar suas finanças pessoais de forma eficiente ou a criar um negócio online do zero. Você desenvolve o conteúdo, grava as aulas, escreve o e-book e depois disponibiliza esse produto em plataformas especializadas como Hotmart, Eduz ou KiwiFi. Cada venda que acontece é um dinheiro que entra diretamente na sua conta. E o melhor, você não precisa estar presente no momento da compra para que ela aconteça. Claro, existe o trabalho inicial, não vamos romantizar. A criação demanda tempo e dedicação, e a divulgação, ou marketing, também exige um esforço. Mas depois que o produto está pronto, bem estruturado e com uma estratégia de divulgação minimamente eficiente, a máquina de vendas começa a girar com pouca ou nenhuma intervenção sua. Pense só, um e-book de R$ 49,00, vendendo meras 100 cópias por mês, já são quase R$ 5.000 de faturamento bruto. Esse valor, se bem administrado e reinvestido de forma inteligente, pode ser o capital inicial robusto para seus investimentos em FIs, ou uma fonte de renda passiva por si só. Mas onde, exatamente, entra a parte sem precisar trabalhar neste cenário de criação? Existe um ponto de virada crucial que a maioria das pessoas não percebe, um que transforma o trabalho inicial em uma fonte de renda puramente passiva. Esse ponto de virada não é sobre o que você cria ou vende, é sobre quem faz o trabalho pesado para você depois da criação inicial. E é exatamente aí que o jogo da renda passiva muda de nível e se torna realmente escalável. A maioria das pessoas que tenta construir ativos digitais fica presa na fase de criação. Elas acreditam, erroneamente, que precisam fazer absolutamente tudo sozinhas, desde a ideia inicial até a venda final e o suporte ao cliente. Grande e custoso erro. Para a renda passiva real se materializar, você precisa desesperadamente automatizar ou delegar tarefas. Se você criou um e-book de sucesso, por que gastar seu tempo precioso criando o próximo? Contrate um bom redator freelancer para desenvolver o próximo conteúdo, sob sua orientação. Se você tem um curso online, por que gastar horas tentando entender de marketing digital e de anúncios? Pague um gestor de tráfego especializado para atrair mais alunos qualificados, enquanto você se concentra na melhoria do conteúdo ou na criação de novos produtos. No início, essa ideia de pagar para que outras pessoas trabalhem para você pode soar como um gasto desnecessário ou até um luxo, mas não é. É um investimento estratégico que te liberta da operação diária, transformando você de um fazedor em um estrategista, em um visionário. Você sai da linha de produção e se posiciona como o arquiteto do seu próprio império de renda passiva. A máquina de vendas do seu produto digital gira com um mínimo da sua intervenção direta, ou até mesmo nenhuma. Os R$ 1.500 de renda passiva começam a vir de forma mais consistente e previsível, seja diretamente das vendas do seu produto automatizado, seja do reinvestimento inteligente dos lucros em fundos imobiliários ou outras formas de ativos financeiros que geram rendimentos. Mas aqui reside um perigo sutil e importante. Muita gente tenta automatizar e delegar antes da hora certa, sem ter um produto minimamente validado, e acaba perdendo tempo e todo o investimento. Como evitar essa armadilha comum e garantir que sua máquina de dinheiro funcione de verdade, sem falhas? A resposta para essa pergunta crucial não está na complexidade da sua estratégia de delegação ou automação. Está na simplicidade do seu foco inicial e na compreensão de uma verdade fundamental. E essa verdade me lembra muito do segredo que te prometi lá no começo do vídeo. Lembra que eu falei lá no início que a maioria das pessoas falha ao buscar a renda passiva e ignora um único princípio, um segredo que os ricos dominam? Bem, esse segredo é tão simples quanto brutal, mas a maioria se recusa a compreendê-lo e aplicá-lo.
foco obsessivo em ativos, não em passivos. A maioria esmagadora das pessoas passa a vida inteira acumulando passivos, ou seja, coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Carros novos que desvalorizam assim que saem da concessionária, roupas de marca caras que perdem o valor rapidamente, os últimos gadgets tecnológicos que se tornam obsoletos em meses. Elas gastam o dinheiro suado que mal ganharam em coisas que as empobrecem ainda mais, mantendo-as presas na corrida dos ratos. Os ricos, por outro lado, com uma mentalidade completamente diferente, focam incansavelmente em acumular ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no bolso deles, sem que precisem trabalhar ativamente por isso. Estamos falando de negócios que geram lucro automaticamente, imóveis que pagam aluguéis constantes, ações de empresas sólidas que pagam dividendos generosos, cotas de fundos imobiliários que distribuem rendimentos mensais ou produtos digitais que vendem enquanto eles dormem. O verdadeiro segredo não é simplesmente ter muito dinheiro, o que é um objetivo raso. O segredo é ter coisas que geram ainda mais dinheiro para você. É ter um exército de pequenos soldados financeiros trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, para chegar aos seus tão desejados R$ 1.500 passivos. E mais além, você precisa se transformar em um construtor de ativos, não em um consumidor. Seja construindo um capital inicial robusto para investir em fundos imobiliários que pagam aluguéis mensais, seja criando um produto digital que vende incessantemente sem sua intervenção direta, ou combinando as duas estratégias de forma inteligente para acelerar o processo. O que aconteceu depois que eu descobri esse segredo e comecei a aplicar a lógica dos ativos na minha própria vida foi uma mudança de mentalidade absolutamente completa. Deixei de ser um consumidor impulsivo, sempre buscando a próxima compra que me traria uma satisfação efêmera, para me tornar um investidor estratégico, um construtor de valor. E é exatamente essa transformação de mentalidade que separa quem vive de renda passiva, com tempo e liberdade, de quem vive correndo para pagar contas, preso em um ciclo sem fim. A recompensa final não são apenas os R$ 1.500 caindo na sua conta. A recompensa é a liberdade de tempo, a capacidade de fazer suas próprias escolhas, a paz de espírito de ter segurança financeira e a opção de escolher onde, quando e como você vai usar o seu tempo mais precioso, sem a sombra opressora da preocupação financeira ou da necessidade de trocar sua vida por um salário. Se essa visão de liberdade financeira através da construção de ativos te interessa profundamente e você está determinado a aprender mais estratégias práticas para construir e escalar sua própria renda passiva, então se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana, sem falta, tem conteúdo novo e exclusivo para te ajudar a dar o próximo passo decisivo nessa jornada em direção à sua independência financeira.